Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense. Dourados está de parabéns aqui com a TV Grandourados, comunicando para todas as famílias essas programações maravilhosas que valorizam a família, valoriza também a nossa cidade, valoriza o nosso povo, a nossa gente. E o programa Andando com Cristo chega mais uma vez até você, exatamente para comunicar a mensagem do amor de Deus. E hoje eu quero desde já abrir aqui o nosso programa já falando da nossa programação especial neste fim de semana, que é o Congresso de Evangelização. Este congresso, ele tem um momento assim maravilhoso com a igreja e com a cidade, porque mostra como comunicar o amor de Deus. Talvez você que está aí na sua casa fale assim, eu tinha tanta vontade de falar do amor de Deus para as pessoas estão tão mal-humoradas, as pessoas estão tão agitadas, ansiosas, tão sem sabedoria, tão carente do amor de Deus. Eu tinha vontade de comunicar o amor de Deus a elas, mas não consigo, não tenho jeito. Então esse congresso, ele tem o objetivo de mostrar para as pessoas como falar do amor de Deus, como comunicar o amor de Deus ao seu próximo, ao seu semelhante. Nós vamos ter a programação da seguinte forma: na sexta-feira, às 19h30, nós vamos ter a abertura do evento. No sábado, às 19h30, nós temos a segunda palestra do evento, falando exatamente no conteúdo do Evangelho, que é a manifestação do amor de Deus pelo homem. No domingo, às 9h, na escola dominical, porque domingo próximo é o dia da escola dominical. Nós vamos no segundo bloco aqui desse programa, nós vamos falar um pouco mais sobre a escola dominical. Então, no domingo de manhã, às 9h, nós vamos ter a palestra sobre a escola dominical como o maior veículo de evangelização. Eu fico admirado, não para o bem, mas assim, quase que deprimido como pastor, quando eu vejo algumas igrejas cortando a escola dominical, tirando da família o grande privilégio, a grande bênção de aprender a palavra de Deus. Você conhece um crente formado na escola dominical e um que não vai na escola dominical pelas perguntas que eles esboçam, pelas dúvidas que têm, para você ver a importância da escola dominical. E é um grande veículo de evangelização, de comunicação do amor de Deus. Na nossa igreja nós não abrimos mão, em hipótese alguma, da escola dominical. À noite, às 19h, nós temos o culto, e é um culto evangelístico, e todos vocês estão convidados, não só para a programação toda, mas às vezes não dando para estar na programação, você pode estar no culto conosco, será um prazer. O nosso preletor é o reverendo Antônio Sperber. Vocês vão conhecer um velhinho simpático, um homem que passou a vida toda comunicando o amor de Deus, plantou várias igrejas, deve ter construído cerca de umas 30 igrejas durante o seu ministério pastoral. Pastor de longas datas, não teve ministérios curtos, mas sempre ministérios longos nas igrejas por onde passou. E líder, presidente de sínodo, de presbitério, e um dos treinadores do evangelismo explosivo no Brasil. Então, nós temos a alegria de recebê-lo aí, o reverendo Antônio Sperber. Ele está vindo lá das Minas Gerais, a minha Minas Gerais, né? Está vindo de lá, de Governador Valadares, e vai estar conosco esse fim de semana. Então, fica o convite, você está com toda a sua família convidado a estar conosco na programação desse fim de semana. E não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já para falar um pouquinho hoje a respeito da graça soberana de Deus que vai ao encontro do coração do homem. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país,
Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós voltamos aqui no momento da meditação da palavra do nosso Deus. Olha o que diz a carta de Tiago. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse texto é muito curioso. Tiago é a carta de sabedoria do Novo Testamento. Se você quer comparar o livro de Tiago com os livros do Antigo Testamento, você encaixaria Tiago dentro dos livros poéticos, os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Tiago, então, é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago fala de coisa prática. Tiago não está preocupado muito com a teologia da coisa, ele está preocupado com a coisa. Ele não está preocupado com a teologia do fato, ele está preocupado com o fato. Ele narra o fato, ele foca a coisa prática. É por isso que ele fala: a fé sem obras é morta. Você vai orar pelo enfermo, mas leva também o medicamento. Tiago, ele gosta das coisas práticas. Se você quer saber quem é esse Tiago, ele é um meio-irmão de Jesus. Depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram mais 4 filhos, fora as filhas, que a gente não sabe o nome. E um desses filhos de José e Maria é Tiago, esse aqui da carta que nós estamos lendo, que fica logo depois de Hebreus. O outro, se você quer saber, é Judas. Então, Tiago, ele, ao escrever essa... deixa eu só dizer aqui, eu estou me referindo à carta de Judas aqui na Bíblia, não o Judas que traiu Jesus, senão depois você vai ficar confuso aí em casa. Então, Tiago é essa carta prática, e ele diz assim: olha, bem-aventurado o homem, feliz é o homem, que suporta com perseverança a provação. É feliz o homem, é feliz a mulher que suporta a provação, que persevera na provação, e que mesmo na hora da provação mantém o seu coração firme em Deus, firmado na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Não é aquele que, quando vem a provação, ele sucumbe, ele entrega, ele desanima, ele desiste, ele blasfema, ele faz como a mulher de Jó: abandona esse teu Deus e morre, né? Não é este. Aqui está falando que feliz, bem-aventurado é aquele que suporta a provação. Pode lembrar do próprio Jó,
que suportou a provação e foi aprovado por Deus e saiu bem-aventurado nesta história toda. Por isso que nós gostamos de ler a história de Jó, não apenas pela sua paciência, mas também pela sua perseverança. Aliás, na língua grega, a mesma palavra atinge as duas expressões nossas, paciência e perseverança. A paciência é exatamente você suportar as provações. E Tiago fala aqui o seguinte: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aquele que suporta com perseverança a provação, ele sai aprovado da provação. Ou seja, as provações que Deus permite na nossa vida, o que são provações? Às vezes é uma enfermidade na família, às vezes é uma crise financeira, às vezes é um acidente, é um desastre, às vezes é a morte de alguém que nós amamos, às vezes as coisas estão indo bem na sua casa, de repente o dia mau bateu lá na sua casa. A Bíblia fala para nós estarmos fortalecidos, para no dia mau nós não sucumbirmos. E a provação são provas que Deus nos submete na escola da vida, na escola da fé, na escola da comunhão com Ele, na escola da vida cristã. Deus nos coloca diante de provações. Muitos dos nossos irmãos no passado foram provados, alguns foram mortos, outros foram levados diante das autoridades tiranas, carrascas, cruéis, sem nenhuma justiça, e os obrigava a blasfemar. E se eles não blasfemassem, eles eram mortos. Então isso era uma provação. Até porque muitas pessoas hoje ficam gemendo aí, não pode dar uma dor de barriga, que já acha que é provação. Provação é coisa séria, não são essas dorzinhas aí do dia a dia que você às vezes passa e que sara passando a virose, você sara. Não, provação eram coisas sérias, que envolvia risco de morte. Então, Tiago está dizendo, olha, é bem-aventurado aquele que suporta a provação, aquele que passa pela provação com seu coração firme em Deus. Eu falo isso porque pode ser que você que está me acompanhando neste programa agora esteja passando por alguma luta, por alguma adversidade, por alguma aflição. Você tem acompanhado as matérias, as reportagens, mundo afora, a respeito dos refugiados? 8 milhões de pessoas refugiadas pelo mundo hoje. Estes estão passando por grandes lutas. Esses dias mesmo estava conversando com um grupo da igreja, falando em crise. Falei, uma hora eu vou explicar para vocês o que é crise. A pessoa falando em crise, comendo churrasco na segunda-feira. Crise aconteceu em Samaria, quando as mães trocavam os filhos umas com as outras para comer. Isso é crise. Provação, então, não pode qualquer coisinha também você achar que está passando por provação. Mas Tiago está dizendo assim, olha, bem-aventurado aquele que passa pela provação com perseverança. Aqueles que passam pela provação e não estonteiam na fé. Aqueles que passam pela provação e permanecem com o seu coração firme no Senhor. Aquele que suporta a provação. Aquele que sabe que nesses momentos Deus está ao lado dele. Deus não vai desamparar os seus filhos na provação, mas é a prova que todo aluno tem que passar. Também nós passamos, não na escola, mas na prática da vida cristã especialmente. Então ele fala assim, olha, além do mais, tem uma coisa, ninguém ao ser tentado, aí agora ele já mudou de assunto, ele passou de provação para tentação, são coisas diferentes. As provações, elas vêm de Deus, as aflições vêm do mundo, e as tentações vêm do diabo. E
Tiago agora muda aqui o assunto para as tentações. Ninguém, ao ser tentado, pode dizer, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Então não confunda a sua provação com tentação. Ah, pastor, estou passando por uma tentação. Tentação é outra coisa. Provação, um coração temente a Deus é sustentado, é guiado, é sustentado ali naquela provação. Agora, a tentação, você nunca diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não tenta os filhos dos homens. Porque provação é para você resistir, a tentação é para você cair, é diferente. Então Deus não tenta ninguém, porque Deus também, Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, é isso que Tiago está dizendo. Se você está sendo tentado, você vai orar, vai clamar a Deus, porque não é Deus que está tentando você. E Deus também não pode ser tentado pelo mal. De onde vem o mal? Né? Todo mundo fica perguntando, de onde vem o mal? Então, Deus não é o criador do mal, mas tem um texto da Bíblia que fala assim, eu crio o mal e crio o bem. É porque o diabo não cria nada, nem o mal o diabo cria. Deus ele chama sobre si a responsabilidade da existência do mal, mas também não é aqui chamado do criador do mal, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, porque a cobiça o seduz e o atrai, ou atrai e o seduz. Se você não sabe, cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça. Nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A cobiça atrai e seduz o coração dos homens. E por trás de toda cobiça está o dedo de Satanás. Está o dedo de Satanás atrás de cada tentação. Agora, a cobiça é algo que parte do coração invejoso do homem, do coração ciumento do homem, do coração carregado de pecado do homem. A cobiça está por trás disso. Cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça. Tem muita gente passando aperto hoje no nosso país. Muitos deles foram levados pela cobiça. Eu vi um jovem se sacrificando para pagar o cartão de crédito. Comprou demais, foi levado pela cobiça. Quando eu vejo pessoas entregando tudo que tem para algumas igrejas e levar, não, se você der o seu carro, você vai prosperar, Deus vai te dar uma mansão. Eu não tenho compaixão dessas pessoas que fazem isso. Sabe por quê? Porque ele foi levado pela cobiça. Quem não quer trocar um carro numa mansão, não é verdade? Ele foi enganado, mas ele foi enganado por trás dessa enganação dele está a própria cobiça dele. Porque é um grande negócio você trocar com Deus um carro numa mansão. Deus não faz esse tipo de troca com o homem. Onde você vê pessoas fazendo isso, você sai fora. Deus não faz esse tipo de negociata com os homens. Não existe esse tipo de negociata com os homens. Muito longe, essa prosperidade aí que estão ensinando as pessoas a dar o que tem para Deus dar o dobro, isso aí não tem na Bíblia esse tipo de negociata. Isso é coisa do engano, isso é coisa da sutileza de corações de homens, que o Deus deles é o ventre, é o lucro. Então você toma cuidado com essas coisas. Ninguém, ao ser tentado, vai dizer que foi tentado por Deus. Você é tentado pela sua própria cobiça, porque esta o seduz e o atrai. E a cobiça, uma vez, ela dá a cobiça, depois de conceber, ela dá a luz ao pecado, e o pecado dá a luz à morte, porque o pecado gera morte. Então, cuidado com estas coisas, mas bem-aventurado é o homem que suporta estas coisas, mantém o coração dele firme em Deus, que tem na sua alma o contentamento, a graça
do perdão de Deus, da bem-aventurança da comunhão com Deus e não cai nessas ciladas e suporta a provação com perseverança. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos imediatamente, que eu quero falar um pouquinho hoje sobre a escola dominical. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós voltamos aqui no programa Andando com Cristo. Você está acompanhando aqui na TV Grande Dourados. Esse programa é da Igreja Presbiteriana de Dourados, conhecido também como Igreja do Relógio. Você está convidado a participar conosco das nossas programações que são divulgadas aqui na TV Grande Dourados. Olha, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a escola dominical. Quando Jesus terminou de proferir o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, este evangelho maravilhoso de Mateus registra Jesus dando diversos ensinamentos. Começou com as bem-aventuranças, depois ensinou sobre vários princípios que o cidadão dos céus deve conter na alma, deve ter no seu coração. Ele falou sobre vingança, falou sobre o amor ao próximo. Ele ensinou os seus discípulos como orar, a importância da oração e por que você deve orar, falar com Deus. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, nesse contexto, ele ensinou aos discípulos. Ele falou sobre o tesouro nos céus. Jesus ensinou para aqueles seus discípulos sobre a luz e as trevas, sobre os dois caminhos, sobre os dois senhores. Ele falou sobre a ansiedade que observar as aves dos céus
e mandou buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Falou sobre a importância de não ficarmos fazendo juízos temerários. Jesus falou sobre 2 fundamentos, 2 estradas. Ele alertou contra os falsos profetas, enfim. Jesus deu um grande modelo de ensinamento e ensinou muitas coisas preciosas aos seus discípulos e encerrou esse sermão da montanha falando daquele que construiu a casa na areia e daquele que construiu a sua casa sobre a pedra e que veio a tempestade. O que construiu a casa na areia, a casa ruiu, e o que construiu a casa sobre a pedra, ela permaneceu firme, inabalável. E ele falou assim também, todo aquele que ouve a minha palavra e guarda no coração, e aplicou a palavra de Deus ao coração dos seus ouvintes. E quando Jesus aplicou esta palavra que ele havia acabado de ensinar ao coração daqueles ouvintes, a reação dos ouvintes de Jesus foi interessante, que registra os versos 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Todos ali estavam maravilhados da doutrina que Jesus acabara de ensinar. Jesus acabara de interpretar os mandamentos da lei de Deus. E todos ali estavam admirados daquelas doutrinas que Jesus acabara de ensinar. E diz que ele ensinava com autoridade. Ele ensinava como aquele enviado de Deus, aquele que vem com a autoridade da palavra de Deus, aquela autoridade do profeta de Deus, que diz assim, diz a palavra do meu Deus. A palavra do meu Deus diz assim: arrependam, creiam de todo o coração, porque é assim que diz a palavra do meu Deus. E este ato de ensinar, se você pegar o ministério de Jesus, e é meu foco aqui agora, eu ensino, se você pegar o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus passou a maior parte do seu ministério ensinando. Registram poucos sermões de Jesus, registra algumas orações, os evangelhos. A maior parte do tempo Jesus passou ensinando. E até mesmo quando ele realizava um milagre, até mesmo quando ele multiplicava pães, quando ele curava o cego, o coxo, o aleijado, quando ele ressuscitava um morto, ele, por trás daquele milagre de Jesus, havia um fim pedagógico. Jesus queria ensinar alguma lição. Por exemplo, ele multiplicou o pão, todos comeram, se fartaram e sobejaram, e ele mandou que recolhesse aqueles 12 cestos de pães e ensinou várias lições ali para eles, inclusive contra o desperdício, não desperdiçar a comida, não sair tratando o alimento como qualquer coisa, mas acima de tudo o que Jesus queria ensinar com eles, com aquele milagre, é que ele era o pão da vida. Todo aquele que se alimenta dele tem a sua alma saciada, farta, e tem a sua alma profundamente satisfeita, plena. Então, por trás daquele milagre havia o princípio pedagógico. Jesus queria mostrar que ele era o pão da vida. A igreja também tem este dever com o ensino. Jesus mandou pregar, mas mandou também ensinar aqueles que recebem a palavra de Deus. Quantas pessoas à nossa volta que têm um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, sabe que Jesus salva, sabe que Deus criou todas as coisas, sabe que Jesus voltará, mas não conhece a palavra de Deus, o plano da salvação, não conhece a graça maravilhosa de Deus. Então, a mesma igreja que prega a palavra de Deus, que anuncia a salvação e que chama os homens ao arrependimento, esta mesma igreja deve ensinar aos homens a palavra de Deus.
E um dos quadros importantes que a igreja preserva para ensinar a palavra de Deus chama-se Escola Bíblica Dominical, ou Escola Dominical. Ela chama-se Escola Dominical porque ela funciona aos domingos, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, o dia do Senhor não é o dia da preguiça, de ficar dormindo até meio-dia. O dia do Senhor não é o dia do ócio, senão ele não seria chamado dia do Senhor, seria chamado dia da preguiça, dia do ócio, dia do sono pesado. O dia do Senhor é assim chamado porque é um dia reservado, desde cedo, para você se dedicar às coisas do Senhor. Não é um dia para você trabalhar no seu trabalho do dia a dia, não é um dia para o seu lazer, não é um dia para os seus passeios, é o dia do Senhor, é um dia de dedicação exclusiva ao Senhor. Aí você vem com aquele papo furado, pastor, todo dia é dia do Senhor. Eu sei que todo dia é dia do Senhor, tudo é do Senhor. Mas Ele mesmo, o Senhor, separou um dia exclusivo para Ele. E a escola dominical, ela é a primeira atividade da igreja. Ela funciona no domingo, às 9 horas da manhã. O domingo é o primeiro dia da semana. E a primeira atividade da semana que a família cristã faz é dirigir-se à igreja, à casa do Senhor, onde vai receber os ensinamentos da palavra do Senhor. A escola dominical, ela tem classe para crianças recém-nascidas, ela tem classe para crianças um pouquinho maiores, para crianças que estão aprendendo a ler e escrever, para criança que já sabe ler e escrever. Ela tem classe para o adolescente, tratando de assuntos do adolescente. Ela tem classe dos jovens, tratando de assuntos dos jovens. Ela tem classe dos adultos, tratando de assuntos pertinentes à maturidade espiritual. Ela tem classe para pessoas que estão chegando para a igreja, para neófitos, a classe dos primeiros passos, para mostrar os primeiros passos da vida cristã. Ela tem classe para atender todas as idades, inclusive a nossa escola dominical tem uma classe itinerante. É uma classe para atender idosos acamados que não podem mais ir à igreja. Uma das coisas que os nossos idosos mais sentem falta é da escola dominical. É impressionante como que eles sentem falta da escola dominical. Eles, quando nós chegamos na casa deles com o Ministério Vaso Novo para fazer ali a escola dominical, o coração deles abre de alegria, que é um momento que no coração deles é reservado para estar na casa do Senhor, para estar reunido com o povo do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. A escola dominical tem um princípio fundamental, que é de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia. Nós não inventamos nada lá na escola dominical, nós não ficamos à cata de novidade, ensinando a última onda do momento. Nós ensinamos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática, onde o crente pode tirar as suas dúvidas, onde o aluno da escola dominical, porque você não precisa ser membro da igreja para ser aluno da escola dominical. Se você chegar lá amanhã ou domingo na escola dominical, nós vamos recebê-lo. Não tem que ser membro da igreja para ser aluno da escola dominical. Você pode ir e levar toda a sua família. Eu não quero ser membro da igreja, eu quero aprender a palavra de Deus. Tudo bem, você vai lá aprender a palavra de Deus. A escola dominical está ali para isto, para ensinar a palavra de Deus. E você chega ali, você vai ser orientado, tem uma classe proporcional à sua idade ou ao interesse do seu estudo, e você vai ser nutrido, alimentado na palavra de Deus. E o seu filho, a sua filha, será ensinado a ele a palavra de Deus, desde as primeiras histórias da Bíblia, da criação, da revelação de Deus, do Evangelho. Eles vão aprender a palavra de Deus, é maravilhoso. A escola dominical é um movimento muito antigo. Conta-se que por volta do ano 1780, na Inglaterra, um jornalista chamado Robert Hicks, quando ele visitava os presídios, ele era dono de jornal, havia herdado um jornal de seu pai, e quando ele visitava os presídios,
exatamente um movimento que os jornalistas da Inglaterra estavam fazendo para levar um tratamento mais humano aos presos. Eles eram muito maltratados dentro daqueles presídios. E ele começou a ver tanto jovem, menor de idade, preso ali, passando preso. E ele, fazendo um levantamento, viu que a maioria daqueles jovens, eles praticavam seus crimes no domingo, porque durante a semana eles estavam trabalhando nas minas e no domingo estavam perambulando pelas ruas sem ter o que fazer. Estavam no ócio, porque o dia do Senhor não é o dia do ócio, mas eles estavam no ócio. E pequenos furtos, pequenos assaltos, roubos, invasões e até mesmo homicídios, atentados, eram praticados naquelas tardes de domingo. E ele então resolve, por causa do analfabetismo tão grande na Inglaterra, ele resolve então criar uma escola para funcionar no domingo, para atender aqueles jovens que durante a semana estavam trabalhando. E essa escola ia ser chamada Escola Dominical. Ela ia ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar matemática e ensinar também a palavra de Deus. Eles passavam o dia inteiro na igreja aprendendo essas coisas. Encerrava com culto às 5 horas. Muitas pessoas da igreja abominaram a escola dominical no início porque achavam que estavam trabalhando no dia do Senhor. Raikes manteve o seu movimento. E é este movimento de escola dominical que logo se espalhou pela Inglaterra, pelos Países Baixos, e logo se tornou uma das maiores escolas do mundo, como ela é hoje, a maior escola do mundo, a escola dominical. Ali, os jovens estavam sendo tirados do crime e ali inspirou a escola pública, porque até então os jovens de classe pobre da sociedade não eram alfabetizados, não estudavam, e este movimento de Raikes inspirou o surgimento da escola pública, educação para todos. É interessante você entender que a escola dominical, depois com o surgimento da escola pública, ela deixou de ser um ambiente para ensinar a ler e escrever e tornou-se uma escola para estudar as Escrituras, dentro de um modelo pedagógico. E assim que é até hoje a escola bíblica dominical. Eu quero convidar você e a sua família para participarem da escola dominical conosco. Não deixe seu filho crescer sem aprender este livro, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Bem-vindo à escola dominical. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia.
Olha, nós estamos aqui na conclusão do programa Andando com Cristo. Recebo o abraço da Igreja Presbiteriana de Dourados aí no seu lar. Fica o convite para você estar conosco na igreja, ouvindo a palavra de Deus e adorando a Deus conosco. Deus criou você para adorá-lo. Não deixe de fazer isto. Nós vamos encerrar orando. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as Ó Deus nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. A cada dia nós temos experimentado do Teu cuidado, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem enviaste a nós para nos salvar. Muito obrigado por tão grande salvação, por tão grande expressão do Teu amor por nós. Ó Deus, visita cada telespectador nosso neste instante e que a palavra do Senhor chegue ao seu coração. Se algum está passando por provação, que ele seja perseverante na provação e que o Senhor o assista na sua provação. Se ele está sendo tentado, seja pelo diabo, seja pela sua própria carne, seja pelo mundo, que o Senhor também estenda a tua mão, socorre a sua alma dessas tentações, para que não caia no pecado e o pecado gere morte no seu coração, que é o afastamento do homem da presença do Senhor, onde há vida em abundância. Muito obrigado pelo teu amor por nós, fica conosco, abençoa este que nos acompanha agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado da sua companhia, o programa Andando com Cristo encerra aqui. E nós estamos todos os dias com você aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.